Só a segurança pública, bastante movimentação aqui nas últimas 24 horas por toda a nossa região. Primeiramente, aqui uma situação do trabalho da Polícia Civil, que já está bastante adiantada a questão da investigação, a apuração do homicídio que aconteceu no dia 30 de maio em General Carneiro, onde naquele dia Isauri dos Santos, de 44 anos, foi morto com pelo menos 5 disparos de arma de fogo. O investigado compareceu na delegacia, claro, acompanhado de advogado, né? Ele se apresentou já no dia 2 de junho, ele foi interrogado sobre esses fatos, né? Inclusive fez a entrega aí de uma arma, um revólver calibre 32 que utilizou na prática desse crime. Claro, como não foi em flagrante, né, ele foi ouvido e liberado na sequência. Agora a polícia já está na fase final das investigações e repassa posteriormente o inquérito policial já finalizado para o Poder Judiciário para as devidas providências legais. Então, já temos aí o reconhecimento, se apresentou o autor desse crime, né, que na verdade foi uma execução. Né, pelo menos 5 disparos de arma de fogo, foi uma execução ocorrida lá em General Carneiro. Bom, olha só, a segurança pública foram várias ocorrências. Tem uma situação aqui que é bem comum entre vizinhos, principalmente agora no inverno. Olha só, bairro São Basílio Magno. A polícia foi chamada por um casal e chegando lá o casal relatou, ó, a gente não aguenta mais a fumaça que vem do chaminé da vizinha para nossa casa. Já há vários boletins de ocorrência, inclusive, segundo o boletim aqui da PM, o casal chegou a comprar já mais peças de um chaminé para que a vizinha aumentasse, então, né, deixasse mais alto, para que a fumaça, digamos, passasse por cima da casa e não fosse diretamente nas janelas aí do vizinho. E a vizinha se recusa a fazer, então, ali o trabalho de só aumentar. Os vizinhos até compraram o chaminé. Treta entre vizinhos. E, infelizmente, acontece muito. Por causa de fumaça de chaminé, por causa de fumaça de churrasco, fumaça de queimadas, o pessoal acaba se estranhando e a polícia tem que entrar no meio. Teve também uma situação aqui de maus tratos. A PM foi chamada lá no bairro Rio da Areia, onde teria, então, cães sendo maltratados. A polícia chegou lá e constatou a seguinte situação. O local, de fato, era pequeno, né, onde estavam os 2 cães, e a polícia orientou o proprietário. A gente vai dar 3 dias aí para melhorar a condição desses cães aí. Né? Aumentaram o cercado onde eles estão, obviamente, não deixaram os cães ir para a rua, né? E aí então o proprietário se comprometeu a regularizar tal situação. Teve também ainda aqui situação de violência doméstica, mais uma, bairro Bom Jesus. A Polícia Militar foi acionada, onde lá a mulher acabou então sendo agredida pelo marido. Ele acertou um copo de vidro nas suas costas. Ela estava esperando a PM lá na rua, não ficou na casa. Mas quando a PM bateu na casa, adivinhe se o machão estava lá. Deu aí então no pé, né? Não ficou lá. A vítima foi orientada a procurar a delegacia da mulher para a representação contra o autor. Teve mais ocorrências também, tráfico de drogas, mais um aqui no distrito de São Cristóvão. A PM avistou o indivíduo com a mochila nas costas e, momento então que ele viu a viatura, ficou todo nervoso. Ficou nervoso? A borda que tem. E tinha mesmo. Só que olha só, a PM mandou, ó, encosta aí, né, mão na cabeça. Quem disse que o indivíduo encostou? Que nada. Novamente, a PM deu a voz de abordagem, desobedeceu e aí então tentou correr para a região da mata. Abandonou a zica e tentou correr. A PM foi atrás dele, ainda o indivíduo tentou contra os policiais, dando chutes, empurrões, fica todo macho essa hora, mas aí a questão foi parar na delegacia, pois com ele a PM encontrou na mochila 6 tabletes então de maconha. Essa droga pesada deu quase 4 quilos. Vai responder por tráfico de drogas. Ou vai dizer que é para consumo próprio? Quase 4 quilos de maconha? Só se for fumar a vida inteira, começando desde agora. Teve também situação aqui, furto qualificado, ou seja, arrombamento. Infelizmente, quase todo dia tem essa situação aqui em União da Vitória. Desta vez foi lá no conjunto Bento Munhoz. Segundo as informações, uma bicicleta de cor azul da Mormai foi furtada. O proprietário disse que escutou um barulho, né? E quando saiu ver, cadê a bicicleta? A bicicleta, então,
foi levada por um indivíduo que fugiu sentido bairro Panorama, ou seja, o proprietário chegou a ver o indivíduo fugindo, dando no pé com a bicicleta. A PM foi chamada, fez patrulhamento, mas não foi mais localizado o autor. E não foi o único furto qualificado. O Navegantes também teve uma situação quando a PM visualizou um indivíduo vindo com uma mochila nas costas e com ele 2 bicicletas, 2 bikes. A PM já estranhou ali. Obviamente, foi dada a voz de abordagem e esse, então, se evadiu, entrou ali por trás do estádio, ali no Diogo Pereira, e não foi mais visto. Ele abandonou 2 bicicletas, sendo uma barra circular e a outra uma Mormai Aro 26. E a mochila também abandonou, ele pulou ali por trás, onde atualmente é a Secretaria de Educação do município de União da Vitória. A bicicleta foi encontrada com várias ferramentas e adivinha o que tinha dentro? O documento. O Bocó esqueceu o RG dentro, o que vai facilitar agora, então, a sua identificação. E adivinha, as bicicletas eram furtadas. Teve também situação grave. Teve aqui uma situação de roubo agravado lá na região de Antônio Olinto. Essa situação, segundo foi possível ver depois por câmeras, 3 indivíduos chegaram numa residência localizada lá na Lagoa da Cruz, interior do município de Antônio Olinto. 3 elementos vieram pela mata, encapuzados, adentraram na residência, deram voz de assalto. Eles manteram a família refém por cerca de 3 horas, reviraram a casa inteira. De lá levaram 2 espingardas, também R$ 500 em dinheiro, celulares, telefone fixo e até um anel de ouro, além do carro da família. Trata-se de uma caminhonete Toyota Hilux, placa AUH 1020. AUH 1020, placa de Antônio Olinto, uma Hilux preta, que foi então levada nessa situação de roubo agravado lá na região de Antônio Olinto. E teve ainda também uma situação de disparo de arma de fogo em Cruz Machado. Segundo, então, aqui a vítima, morador lá da linha Palmeiral, estava chegando em casa quando viu o indivíduo efetuar um disparo de arma de fogo contra a sua direção e saiu correndo. Diz ele que não conhece o indivíduo e nem sabe por que foi alvejado. O tiro de 22 acabou atingindo a região do joelho. Isso foi então por volta das 18 horas. Mais tarde apenas, só perto das 23 horas, é que ele procurou o atendimento médico, ficou bastante inchado, com medo ali então que infeccionasse, devido ao tiro. Lembrando que o calibre 22 muitas vezes não acaba causando um ferimento, enfim, que pode levar a óbito na hora, mas a bala alojada pode sim ocasionar ali infecções e possível até amputação da perna depois. Aí ele ficou com medo, procurou atendimento médico e, obviamente, quando chega num hospital, quando chega no posto de saúde com ferimento, seja por arma de fogo, seja por arma branca, ou até mesmo mulheres, no caso aqui, com vários ferimentos e com hematomas, a polícia tem que ser chamada. Os profissionais de saúde sabem disso, que a PM tem que ser chamada, porque é sinal que houve algum tipo de agressão. A polícia foi chamada e registrou, então, por disparo de arma de fogo, lesão corporal, essa situação lá em Cruz Machado. Bom, e teve também acidente. BR-280, mais um acidente. É o 3º acidente que acontece ali na região da Cachoeirinha nas últimas 3 semanas. Quase que um acidente por semana na média. O acidente de ontem envolveu um veículo Renault Scenic com placas de Itapejara do Oeste, no estado do Paraná, e também uma caminhonete Toyota Hilux com placas de Portunhal. A colisão foi meio que lateral ali, não dá para entender exatamente como que aconteceu esta colisão, mas do acidente, 2 vítimas que estavam no Renault Scenic, sendo uma criança de mais ou menos uns 3, 4 aninhos, um menino, que nada sofreu, saiu ileso. O anjo da guarda protegeu essa criança que saiu ileso do acidente. Já a condutora, acredito eu, a sua mãe, 42 anos de idade, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, pois chegou a ficar presa ali nas ferragens do veículo. Ela estava consciente e orientada, com suspeita de fratura em um dos braços. Foi conduzida na sequência para o Hospital São Brás. Na caminhonete, ninguém se feriu. Desse acidente, já chovia na hora, a Polícia Militar aqui de Portunhal foi acionada para dar um apoio. Lembrando que a 280 é uma BR federal, então a PRF é a responsável por confecção de boletins. Mas como
o posto mais perto da PRF que temos aqui é em Mafra, e muitas vezes ainda os policiais estão atendendo acidentes em outras regiões. Para agilizar ali, como tinha um carro na pista, a PM foi dar um apoio ao bombeiro, que logo após a condução da vítima já liberou o trânsito, tirou-lhe o carro da via, os carros ficaram então nas laterais da via, e então liberou o trânsito, né, 280, que chegou a ter fila de 1 km para cada lado durante, é claro, o atendimento ali do Corpo de Bombeiros. Detalhe só desse acidente, que mais tarde já, isso era umas 21h30 mais ou menos, o Corpo de Bombeiros de Porto União de novo foi acionado. Ó, acidente aqui na Cachoeirinha, na 280. Os bombeiros, poxa, de novo, vamos lá, né? Ambulância, caminhão, sirene, alta velocidade para chegar mais rápido no local. E ao chegar no local indicado, adivinhe, era o mesmo acidente, porque os carros ficaram fora da pista, alguém passou lá e não se atenta aos detalhes. Acho que só passar e ver carro batido já é, então, informação suficiente para acionar o Corpo de Bombeiros. Sequer fez o trabalho de parar o carro, então, e averiguar a situação. Claro, poderia nem saber que foi um acidente mais cedo, mas tem que averiguar mais essas situações. As pessoas, muitas vezes, ela vê alguma coisa e já cria ali, então, uma ocorrência, já acha que é aquilo, e não para averiguar. Poderia ter, pelo menos, parado o carro, ver se tinha vítima no veículo, não, só passou pelo local, pegou o celular, ligou, ó, tem acidente aqui, ó, tem 2 carros batidos aqui, tem acidente. Os bombeiros perderam a viagem. Ainda bem que, naquele exato momento, não aconteceu nenhuma outra situação semelhante para que, né, as guarnições pudessem atender. Senão, os bombeiros teriam se deslocado até lá a região, não acharam nada e bem no fim, bem naquela hora, deram um acidente onde realmente tivesse vítimas. Então, cada vez que você passar por um local e precisar acionar Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, tente primeiro averiguar a situação, o que está acontecendo. É bem comum esse tipo de situação. Eu lembro de um caso semelhante aqui em União da Vitória. O pessoal chamou o Corpo de Bombeiros, ó, muita fumaça, está pegando fogo no imóvel. O bombeiro deslocando, então, com o seu caminhão. E ao chegar no local, a fumaça, sabe do que era? De churrasco. Exatamente, de churrasco. Então, pessoal, quando for chamar uma guarnição, em especial o Corpo de Bombeiros, tente passar o máximo de detalhes possíveis. Vítima, se tem vítima presa, o número de pessoas feridas, qual é a condição delas. Tente municiar, então, o bombeiro para que ele possa até deslocar com o equipamento necessário. Se de repente tem vítima presa, tem que mandar já um caminhão junto. Tem só uma pessoa ferida, vai só ambulância, enfim. Tenta municiar o bombeiro com o maior número de informações possíveis. E outro detalhe, sinalize o local antes, tá? Não fique com o celular na mão primeiro querendo bater foto e filmar. Sinalize o local, porque muitas vezes acontece um acidente em cima do outro por falta de sinalização. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.